Bom dia, turma. Bom dia aí, o terceiro ano. Tá com saudade de ver aqui o professor Jardel. Aqui está bem estilo barbudo aqui, né? Projeto Papai Noel 2024 aqui em andamento. Mas vamos lá. Meu recado de hoje é bem especial. É a apresentação dos conteúdos do segundo período. Como é segundo período, vou dividir o vídeo em duas apresentações. Inicialmente, eu vou apresentar o mês de maio. O que é que nós vamos trabalhar em maio? Porque nós estamos trabalhando no mês de maio. No final de maio, eu estou postando o vídeo 2, referente a junho. O que vai ser trabalhado em junho, ok? Show? Então, em relação a maio, o que é que nós vamos ver em maio? Temos aqui um material para vocês. Pronto. Em maio, o que é que nós estamos trabalhando? Para maio, nós temos 4 conteúdos a ser visto. Biologia, aqui, professor Jardel, né? Batalha. Então, o que nós estamos vendo inicialmente? Biotecnologia. Se você notar, foi o primeiro assunto trabalhado. Biotecnologia. Inclusive, foi por meio de teve uma videoaula apresentando o que seria biotecnologia. Vocês receberam um texto falando do histórico da biotecnologia e tiveram uma avaliação questionando qual seria o conceito da biotecnologia, com base em seus conhecimentos. Ok? Então, biotecnologia é um tema que nós estamos trabalhando. Então, vamos continuar trabalhando com biotecnologia. Transgênicos. Vamos ter início hoje, tem aula hoje sobre os transgênicos. Se vocês que assistir, estão acessando a plataforma Google Classroom, vão ver que tem hoje a aula falando de transgênico. Clonagem, é o próximo assunto, vamos ver, mês de maio. E, por fim, nós vamos falar de evolução. Nós vamos falar aqui de evolução, que é esse processo de transformação das espécies ao longo do tempo. Para facilitar a nossa aprendizagem, o que é que temos? Além disso, né, depois desses 4 conteúdos. Biotecnologia, você já começou a estudar biotecnologia. Nós temos uma grande importância da biotecnologia. Se você olhar, ela tem uma grande importância na fermentação industrial, na indústria de análise, produção de fármacos, remédio, alimentícia, micro-organismos para a agricultura, que tem as lavouras mais resistentes à praga, menos agrotóxico, produção de vacina, né? Estamos falando aí de uma pandemia, estão correndo atrás de produzir uma vacina. A biotecnologia está diretamente fora o melhoramento genético, né? A pecuária avançou muito. E também foi criado os organismos transgênicos, né? Os geneticamente modificados, vamos ver hoje, e a partir do quê? Das enzimas de extinção. Essas enzimas de extinção são as que vão cortar o nosso DNA, tirando parte do DNA sem utilidade e colocando genes. Funcionar como tesoura. Eu corto parte do que eu não preciso e coloco outro mais importante. O DNA recombinante. O que é o DNA recombinante? É o DNA capaz de aceitar um novo gene, principalmente o DNA das bactérias, o plasmídio. Clonagem é o que vamos ver ainda no mês de maio. Eletroforese e a PCR são 2 exames muito utilizados agora no coronavírus. A PCR, em tempo real, eu consigo identificar a cadeia de genes. Como o vírus tem um material genético muito simples, uma PCR eu posso duplicar este material e fazer análise deste material genético, confirmando o que seria. Isso aqui é para identificar a terra de paternidade. Também nós vamos ver isso aqui melhor. E aí, segundo a ONU, classificam biotecnologia ao conceito-chave. Vocês não esqueceram no Enem, viu? É comum cobrar no Enem essas terminologias da biotecnologia. Qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas biológicos, organismo vivo ou seus derivados, para fabricar produtos ou processos para utilização específica. Quando eu altero a vida em laboratório para um benefício próprio, ou produzir um produto, é biotecnologia, ok?
E falando da aula de hoje, nós temos os transgênicos. Vamos ter aula sobre transgênico hoje. Eu vou trazer uma reportagem dos 10 anos de transgênico no Brasil. E nessa reportagem, os 10 anos de transgênico, vai falar como foi criado, quais são os transgênicos no Brasil. Nós vamos ter um contexto histórico do Brasil, que o Enem também trabalha em cima de notícia, apresentando um contexto histórico, fazendo uma reportagem. Então é crucial, veja com muita calma a videoaula, que é uma reportagem. E depois faça atividades, são questões estilo Enem, algumas do Enem, outras estilo Enem, sobre biotecnologia. Se você notar, o processo é bem simples. Transgênico associa a biotecnologia. O que é transgênico? É inserir genes em seres vivos, modificar o DNA de plantas, que é muito comum, criando novas características, poderão ser benéficos. Então, uma melancia quadrada facilitaria o armazenamento no supermercado, na geladeira dos clientes. Também tem um impacto ecológico, porque eu vou criar uma nova espécie que vai ser vista a longo prazo, se vai ser benéfico ou não. Eu vou alterar o consumo dos alimentos, vou produzir mais, uma quantidade bem mais, interfere nos agrotóxicos. E basicamente na aula de hoje você vai aprender esse processo aqui, que eu vou fazer um transgênico. Eu preciso das enzimas de restrição, aí, como falei, são tesouras que eu vou cortar o DNA e depois vou utilizar outra enzima chamada ligase. A ligase é a enzima que vai colar o gene de interesse no meu DNA. Eu quero criar um DNA transgênico. Por exemplo, a insulina é um exemplo disso, de um organismo transgênico. A insulina é produzida a partir de um transgênico, que é uma bactéria. Pegou-se o gene humano que produz a insulina, colocou na bactéria, a bactéria agora produz a insulina. Como não é uma substância que ela não precisa, ela descarta, ok? E nós utilizamos. Outro assunto que nós vamos ver é como é feita a clonagem. Porque a clonagem hoje está em grande escala para a pecuária. Pecuária de grande, tanto a de voltar para a produção de leite, como a de corte, ela trabalha com a clonagem, melhoramento genético. Eu crio réplicas de animais bons para leite ou para carne. E para isso, eu faço melhoramento genético em laboratório, depois vou fazer clones. Vou trabalhar com clonagem. E hoje já tem chamadas de identificações genéticas de qualidade. As grandes fazendas ganham um código genético internacional, um registro. E é que basicamente algumas pessoas temem um dia ter a identidade genética como um documento. Mas basicamente nós vamos aprender que é possível fazer um clone. A primeira coisa é eu ter a matriz, ou seja, ter a quem vou clonar. A partir dessa matriz eu vou remover o DNA. O que é que eu vou fazer o DNA? Eu vou colocar o DNA dentro de um óvulo da chamada barriga de aluguel, né? Uma linguagem mais simples para vocês. Essa barriga de aluguel, ela só vai fornecer o óvulo. O núcleo do óvulo é retirado, porque no lugar do núcleo do óvulo, que tem o DNA da mãe de aluguel, não existe, vai ser tirado para devido a este motivo. Eu elimino o núcleo do óvulo para eliminar o DNA da mãe. Fazendo isso, eu coloco um novo DNA, que é da minha matriz. Resultado, eu vou fazer uma fecundação, eu vou ativar este óvulo, porque agora o óvulo tem um DNA completo. Eu tirei da célula somática da matriz. Depois, eu vou fazer o quê? A multiplicação dessas células, gerando um novo embrião. E essa barriga de aluguel vai gerar meu clone perfeito, a característica da que eu queria clonar. Então, basicamente, a clonagem é um processo de reprodução assexuada. Então, eu vou ter obtenção de cópias geneticamente idênticas, só geneticamente. Além disso, para quem não estava lembrando, professor, mas eu não estou lembrando do que seria essa clonagem, essa reprodução sexuada. Lembra lá do tipo de reprodução? Nós temos dois: sexuada e assexuada. Reprodução sexuada tem a participação de gametas. Assexuada não tem a participação de gametas, o S aqui do plural. Dois gametas, lá não tem a participação de gametas. Eu utilizo apenas um óvulo, mas deste óvulo eu vou tirar o núcleo do óvulo e vou colocar o DNA completo, gerando o que? Indivíduos geneticamente iguais. Na natureza já existe esse processo que acontece de clonagem. A divisão binária para os organismos celulares,
o brotamento para seres multicelulares, como principalmente plantas, alguns animais também realizam esse processo. A esporulação ela tanto pode ser para unicelulares como para multicelulares, porque os fungos também utilizam ela. É muito comum em fungos. A fragmentação também comum em plantas, animais. Uma planária, que é o platamento que eu posso dividir ele em pedaços, ele vai originar no indivíduo. Só que na reprodução sexual eu tenho essa formação de gametas por meio da meiose e vou gerar uma variabilidade genética. Então, lembre, clonagem e reprodução assexuada, porque eu não quero indivíduos com variedade genética. A minha intenção é indivíduo geneticamente igual. Então, e por fim, nós vamos terminar o mês de maio iniciando falando de evolução. Nós vamos começar a ver esses dois caras aqui, essas duas personalidades. Lamarck, Charles Darwin. E vamos iniciar a evolução para esse rapaz, Lamarck, que vai criar duas leis, a lei do uso e desuso, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E depois vamos falar de Charles Darwin. Charles Darwin vai defender a seleção natural. E nós vamos entender melhor como acontece essa seleção natural, o processo. E em junho, nós vamos trabalhar com a nova teoria da evolução, teoria sintética da evolução, que trabalha a genética, que é o chamado neodarwinismo. Então, Charles Darwin não sabia explicar por que os seres eram diferentes. Ele defendia que todos nós somos diferentes um do outro. Mas o porquê? Tá, o DNA, nossos genes são diferentes. E aí, com a implantação da genética, depois de Mendel, foi lá no século XVII, mas só apenas no século XVIII, no final do século XVIII, Mendel teve seu trabalho reconhecido, depois de 100 anos da sua morte, e a genética ganhou espaço. Charles Darwin não conhecia ainda a genética no tempo dele. Então, nós vamos trabalhar essa recombinação e mutação, gerando essa variedade genética. Ver que a teoria sintética vai explicar essa parte, depois ela complementa a seleção natural. Ok? Então, é isso, turma. Preste atenção nas aulas. Estude, mês de maio, 4 conteúdos: biotecnologia, transgênicos, clonagem e evolução. Vamos trabalhar esses 4 conteúdos. Biotecnologia foi iniciado e hoje nós temos clonagem. Então, boa aula, show de aula e até a próxima explicação de conteúdo.